E aí, tudo bem? Queria conversar com você sobre química e essa conversa seria sobre eletrólise aquosa, sobre eletrólise da água, envolvendo leis de Faraday. Uma questão muito boa do SSA3, uma questão muito interessante, tá? Muito grande a resolução, então paciência e atenção. Vamos para a resolução agora. Antes, lógico, a nossa abertura, e eu pedi a você para dar o like, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais. Vamos para a abertura agora. Olha a questão aí, vê. Primeiro, atenção, leitura com cuidado, vou marcar tudo que aparecer no texto. Uma solução diluída de ácido sulfúrico. Então já tenho aqui uma solução diluída de ácido sulfúrico. Foi eletrolizada. Então já destaca eletrólise aquosa. Usou eletrodos inertes num período de tempo de 193 segundos. Tem que marcar tudo. O gás produzido no cátodo foi devidamente recolhido sobre a água a pressão total de 785 milímetros de mercúrio e a temperatura de 25 graus Celsius. O volume obtido do gás, foi 246 ml. A corrente utilizada é igual a corrente utilizada, ele quer que você calcule I. A intensidade da corrente elétrica utilizada é igual a. Aí ele dá a constante de Faraday, ele dá a constante geral dos gases, ele dá a pressão de vapor da água e a temperatura do processo. Então, pressão de vapor da água 25 milímetros de mercúrio, tudo acontecendo a 27 graus Celsius. Preste atenção porque tem muita coisa para a gente fazer. Então, primeiro, vou aqui regular o papel de resolução. Tá aqui, papelzinho na tela. Aí agora vamos começar a conversar. Ó, temos uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então eu tenho ácido sulfúrico dissolvido na água. Quer dizer, H2SO4 em meio aquoso. Todo mundo sabe que quando eu pego um ácido e ponho na água, ele se ioniza. Ele vai produzir H+, e alguma coisa menos. Nesse caso, serão 2H+, e SO4 menos 2. Isso, óbvio, espalhados em meio aquoso. Agora, a água faz isso com o ácido e ela autoioniza. H2O produz H+, mais OH-. E como é um processo de eletrólise, então existe no equipamento um polo chamado cátodo, que é um polo negativo, que vai atrair uma partícula de carga positiva, uma espécie de carga negativa, que nesse caso só pode ser, óbvio, H+. Tem H+ vindo do ácido, tem H+ vindo da água, então atraído é H+. E esse H+ sofrerá um processo de redução. Lembra aquela historinha de vogal com vogal, consoante com consoante, ou seja, no cátodo ocorre redução. Ele vai ganhar elétrons e vai produzir a substância simples do hidrogênio, que é o H2. Por exemplo, se eu aqui voltar lá para o texto, quando ele fala o gás produzido no cátodo, o gás do cátodo, você acabou de ver que esse gás do cátodo é o H2. Volto lá para a nossa resolução, pois só para você ver que ele quer o gás do cátodo. E agora vamos pensar no ânodo. Então agora vem o ânodo do processo de eletrólise, polo positivo, vai atrair uma partícula negativa. Aí você olha aqui os negativos aqui, eles são SO4 e OH.
quem será atraído? Aqui ficou fácil, que era H+, e H+. Então só podia dar H+. Mas entre SO4 e OH, quem será o atraído? Aí para não ficar naquele tipo, te vira, vai estudar, eu vou aqui, ó, vou escrever aqui embaixo isso aqui, ó. Quando a disputa é entre cátions, como o meio é aquoso, então eu tenho sempre na disputa o H+. E aí eu vou colocar isso aqui, ordem crescente. Aqui eu escrevo ao e aqui eu escrevo outros. E vou fazer isso aqui, ó, em vermelho, eu aponto para o vencedor. Entre ao e H+, vence H+, e entre H+ e outros, vence outros. Aí você diz assim, mas peraí, quem é esse ao? O ao, ó, o ao significa alcalinos, terrosos ou alumínio. Então, o vencedor entre ao e H+ será H+. Aqui, ó, na nossa questão, foi H+ contra H+. Só podia dar, óbvio, H+. Agora, quando eu pensar na disputa entre ânions, aqui, ó, disputa entre ânions, aí eu vou colocar, como o meio é aquoso, sempre aparece quem? A hidroxila. E aí eu vou, de novo, colocar os sinais de menor que, ordem crescente. Aqui eu vou escrever a palavra oxigenado. E aqui eu coloco não oxigenado. E vou destacar a ordem de prioridade. Aqui vence a hidroxila. E nessa disputa entre hidroxila e não oxigenado, vence o não oxigenado. Vou marcar aqui, ó, um caso especial e fluoreto F-, que vai perder para a hidroxila. E aí, então, revisada a prioridade, eu vou lá para a questão de novo. Então, entre SO4 e OH, vence o OH, porque o SO4 é oxigenado. Então, vence a hidroxila. A hidroxila vai sofrer um processo de oxidação. Então, ela vai transformar-se em água. Ela vai liberar O2, porque tem que produzir substância simples. E como é oxidação, a perda de quê? De elétrons. Aí eu vou passar a reguinha aqui. Aí você lembra disso, ó. Eu só posso pensar em somar essas 4 equações quando elas estiverem balanceadas. Então, vamos brincar de balancear. Estou vendo aqui, ó, que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, vou chegar aqui e colocar um 2 para ficar com 2 hidrogênios. Vejo aqui que eu tenho 2 oxigênios. Então, vou chegar aqui, ó, e colocar meio, porque eu já tenho 2 oxigênios. De menos 2, vou marcar aqui, ó, menos 2 para 0, que é o NOx de toda e qualquer substância simples, 0, são 2 elétrons. Então, vou precisar colocar 2 aqui, ó, 2 elétrons. Como houve perda de 2 elétrons, tem que haver ganho de 2 elétrons. Um átomo de hidrogênio ganha 1 elétron. Como são 2 elétrons, precisam ser 2 hidrogênios. E agora eu vou começar a olhar de cima. Aí eu vejo que são 2 hidroxilas. Então, me obriga a fazer isso aqui, ó, 2, 2 e 2. Aí você passa o olhar de conferência e verifica que tá tudo balanceado. Agora eu vou cortar o que está igual em lados opostos. Quer dizer, eu corto 2 hidroxilas com 2 hidroxilas. Eu corto 2H+, com 2H+. Eu corto 2 elétrons com 2 elétrons. O último corte eu corto esse 2 com esse 2 da água. Agora que está tudo pronto, eu vou escrever o que sobrou. Então, quer dizer, H2SO4, no meio aquoso, fabricou no cátodo, fabricou H2,
mas no ânodo fabricou meio O2 e sem sofrer nada eu continuo tendo o H+, e o SO4, eu continuo tendo H2SO4. Como eu preciso revisar tudo, tá? Ficando longo ou não a resolução, veja aqui, ó, o ácido não sofreu nada. Tudo que se produziu, H2 e O2, vieram daqui, ó, da água. Esse processo é chamado de eletrólise da água. Então, aqui a primeira parte da questão revisada. O gás produzido no cátodo é o H2. Eu produzi 1 mol de H2. Revisão de tudo, tá? Revisa-se tudo aqui. Aí agora, vamos lá. Eu tenho um tempo de 193 segundos. O gás produzido no cátodo foi 1 mol de H2, isso pela equação disse isso, 1 mol de H2, aqui isso está na equação. Vou mais agora pensar, ó, ele disse que a pressão total, isso está no enunciado da questão, vou aqui, ó, diminuir o tamanho para você ver. O enunciado da questão nos diz que a pressão total do sistema é 785 milímetros de mercúrio, mas a pressão da água é 25. Então, quer dizer, vou lá para a nossa questão, a pressão total é 785 milímetros. A pressão da água, dada no texto, é igual a 25 milímetros. Então, a pressão do gás hidrogênio, que foi borbulhado na água, é a diferença entre 785 menos 25. Então, a pressão do gás hidrogênio é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 atm. Então, agora eu estou pronto para prosseguir. Vou apagar o resumo de prioridade. Você que, se quiser, dá o printão aí e copia o resumo. Tempo para você fazer isso. Tempo dado, limpinho, sem mexer. Vou apagar agora essa prioridade, porque já foi vista lá no comecinho da resolução da questão. E agora vou pegar, ó, por você, nunca rezei tanto. Qual é a pressão? 1 atm. Volume. Vamos lá para o texto, ó, sempre indo para o texto, resgatar as informações. Olha o volume, 246 ml, que é 0,246 litro. Isso é do gás hidrogênio. Então, voltei. Zero dois quatro meia igual a N, número de mol, 0,082 vezes. Lembra que a temperatura tem que ser posta em Kelvin. O problema aconteceu a 27 graus Celsius, então dá 300 Kelvin. Então, o número de mol será 0,246 dividido por, se você multiplicar aqui, dá exatamente 24,6. Aí nós encontramos no problema 0,01 mol de gás hidrogênio. Isso aqui é quanto foi produzido no problema de gás hidrogênio. Isso aqui é pela equação. Aqui é baseado no que aconteceu na reação, a parte teórica,
E aqui a parte prática que é problema. Por que eu preciso fazer isso? Porque ó, quando eu vou fazer o uso da lei de Faraday, eu coloco carga relacionada com, nesse caso, mol. Aí eu vou escrever 2 vezes 96.500 coulomb. Alguém diz assim, poxa, mas por que esse 2? Esse 2 aqui, ó, asterisco nele, é porque no processo de eletrólise, o hidrogênio recebeu 2 elétrons. Por isso que o 2. Tudo tem que ser explicado, nada na loucura. Então, 2. E pela equação, 1 mol. Segunda linha, quanto foi no problema? 0,01 mol. Aqui é pela equação. E aqui é o que foi usado no problema. E a carga do problema é o I vezes o T. O T, ó, botei aqui T, mas eu vou mostrar para você, ó, tem valor, ó, o tempo aqui, ó, 193. E aí, então, apago aqui a letra T, porque eu tenho quanto ele vale, e coloco 193. E aí, então, agora tudo mostrado, e vai ser igual a, se você fizer a parte matemática, dá 9.650 dividido por 9.000 não, dá 100.000, 2 vezes 96.500 e andado 2 casas decimais. Aí o feito um amigo meu fala, Alexandre, é um amigo meu que, quando ele quer corrigir o que comentou, aqui vai ser 1930, agora sim, dividido por 193. E aí, então, eu vou ter o resultado 10 ampere como gabarito da nossa questão. Tudo resolvido, explicado. E aí, vamos lá para frente e encontramos gabarito da questão, letra C. Deixa eu colocar a questão aqui no tamanho. Tudo resolvido, comentado para você, porque você sabe que é sempre muito bom conversar com você sobre química. Valeu? Eu vou colocar a vinheta e vou dizer a você que estamos juntos para fazer questões sempre. É só você dizer, sinalizar que questão você quer. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais. Grande abraço para você e até a próxima questão.